Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às aulas da disciplina Tecnologia de Frutas e Hortaliças, hoje nós iremos tratar sobre mais um produto derivado de frutas, a qual será apresentada as suas características segundo a legislação, bem como o processo de fabricação deste produto. Para começar, coloco para vocês aqui a definição, segundo a legislação, de geleia de frutas. É um produto obtido pela concentração, ou seja, aquecimento, até que se obtenha uma consistência adequada, da polpa ou suco da fruta, a qual se pretende fazer o produto, adicionado aí de quantidades adequadas de açúcar, pectina e ácido. Então, dentro da definição, percebam que já está identificado os ingredientes principais utilizados na fabricação da geleia de frutas: polpa ou suco, açúcar, pectina e ácido. Ao fazer uma homogeneização, ou seja, a mistura desses ingredientes, e para verificar o ponto ideal da geleia, é importante ao verificar o grau Brix, que mede a quantidade de sólidos solúveis presentes no produto. É um dos processos mais utilizados a nível industrial para a verificação do ponto ideal da geleia, que é identificado pela formação de um gel quando a mesma está na etapa de resfriamento. E aí se dá a identificação do ponto ideal deste produto, identificando aí, caracterizando como um produto apto para ser consumido. As principais características que podemos colocar sobre esse produto é que eles se conservam sem sofrer alterações organolépticas ou microbiológicas, devido à adição dos ingredientes, como já foi colocado, devido ao método de conservação, ao processo de elaboração. Então, muitas vezes, e é o mais indicado, é que esses produtos não sofrem alterações nas suas características organolépticas, como cor, sabor, odor, e muito menos microbiológico, que é a presença aí de micro-organismos contaminantes. Aqui, uma outra característica importante que está relacionada ao ponto ideal da geleia é quando ela treme sem escorrer e não ser extremamente rígida. Então ela é um produto onde está na embalagem, ela fica bem firme, ela não escorre como por exemplo os doces, comuns, mas ela fica com a consistência firme, que permite aí o uso em diversos consumos, tipos de consumo. Não deve ser açucarada, mas deve conservar o sabor e aroma da fruta. Por isso que é importante observar sempre a quantidade dos ingredientes a serem adicionados. E sempre a geleia, se é utilizada um determinado tipo de fruta, então o sabor e o aroma tem que ser característico daquela fruta, até porque é a matéria-prima principal. Então ela que é responsável por essas características organolépticas. Deve ser preparada a partir de frutas sãs, ou seja, livres de contaminações, limpas, sem matérias terrosas, parasitas, detritos ou vegetais, animais, para que não venha a comprometer a qualidade do produto final. Não pode ser colorido nem aromatizado artificialmente, ou seja, não se adiciona aditivos nesse produto.
Assim como o aroma e sabor, a cor tem que ser característica da geleia, da fruta que vai ser utilizada. Então, por exemplo, se é geleia de goiaba, então ela deve apresentar a coloração característica da fruta utilizada, até porque é o ingrediente em maior quantidade a ser utilizado na formulação. E como se faz a rotulagem depois do produto já embalado, né? Como se denomina o nome do produto? Geleia seguido do nome da fruta. Então, se for usado goiaba, o nome do produto que será colocado no rótulo vai ser geleia de goiaba. E assim vale para todas as outras frutas. Ok? As geleias, pessoal, elas podem ser classificadas em dois tipos. Esses dois tipos vai variar, né, vai ser caracterizado, diferenciado pela quantidade de frutas utilizadas e de açúcar. Então são os dois ingredientes responsáveis aí pela classificação das geleias em comum e extra. Uma geleia do tipo comum, quando elas são preparadas utilizando 40 partes de fruta fresca ou polpa de fruta para 60 partes de açúcar. Então, por exemplo, se tem 1 quilo, né, ou seja, 1000 gramas do produto, se deve utilizar 40 partes de frutas, ou seja, 400 gramas, para 60 partes de açúcar, ou seja, 600 gramas. Ok? Já a geleia do tipo extra, ela é preparada utilizando 50% de cada um dos ingredientes, dos principais, né? Que se utiliza em maior quantidade, no caso frutas e açúcar. Então, para essa mesma quantidade, seria 500 gramas de fruta para 500 gramas de açúcar. Essa é a diferença dos dois tipos de geleia, a comum e a extra. Quais são os ingredientes principais para a fabricação da geleia de frutas, né? E que influência ele tem aí no produto final? Cada um desses ingredientes, que já foi colocado inclusive lá na definição do produto. Primeiramente temos a fruta, é o ingrediente principal da fabricação de geleias, é o que se utiliza em maior quantidade, é a partir da quantidade de frutas que determina-se a quantidade dos demais ingredientes. A fruta é caracterizada e tem a função principal de estabelecer as características sensoriais da geleia, como sabor, cor e aroma. Deve-se utilizar frutas em perfeito estado de conservação, né, de boa qualidade. Assim como também, além das frutas, podem ser usados os seus similares, como os sucos ou congelados, né, no caso aqui a polpa. De preferência utilizar frutas no estado de maturação, né, maduro, que ela é responsável aí pela cor e sabor deste produto, né, do produto final. Quando se utilizar frutas verdes, já fazer uma dosagem adequada no uso dos outros dois ingredientes, além da fruta e o açúcar, que são a pectina e o ácido. Por quê? Porque nas frutas verdes já apresenta a concentração dessas duas substâncias. Então, ou não adiciona, dependendo aí da concentração, ou adiciona em menos quantidade. Então, essas são as características, né, as funções principais deste ingrediente na fabricação das geleias. Temos aqui a pectina, né, que é um carboidrato extraído aí de muitas variedades de frutas. A função principal dela é a formação da geleia, ou seja, o produto, vamos supor, passa do seu estado mais líquido
menos consistente para um estado mais consistente devido à presença da pectina. Muitas vezes estão presentes em algumas frutas naturalmente, né? E aí, quando adiciona-se aí junto com o açúcar e ácidos, ela tem essa responsabilidade, essa função principal de dar corpo ao produto final, né? A consistência característica da geleia é responsabilidade aqui da adição da pectina. Temos o açúcar, que é o segundo ingrediente que se mais utiliza, né? Ficando só atrás aí da fruta. Ajuda a dar forma à geleia, né? Porque ela tem ação em conjunto aí com a pectina, além de ser um conservador, né? Ou preservador, atua como um meio de conservação, porque o açúcar ele tem a função de absorver a umidade dos produtos e aí diminui a possibilidade de contaminação por micro-organismos, além de, é claro, né, assim como outras preparações alimentícias, melhorar o sabor e aumentar o grau de consistência da geleia. Então, são algumas das funções aqui do açúcar. Temos o quarto e último ingrediente, que é o ácido, dos mais utilizados aí na indústria, é o ácido cítrico. Forma e sabor à geleia, porque também está lá em conjunto com a pectina, né? Tem ação em conjunto para dar corpo ao produto. À medida que as frutas vão amadurecendo, esse teor de ácido vão diminuindo. Então se utiliza frutas maduras para a fabricação da geleia. O teor de ácido tem que ser um pouco mais elevado. É um meio conservante também, o ácido, porque a boa parte dos micro-organismos não consegue se desenvolver em ambientes com acidez elevada. Então é outra função importante aí da adição do ácido na fabricação da geleia. E aí sempre fazer a dosagem em relação à quantidade de pectina também, né? Estão aí interrelacionados. E em relação ao tipo de fruta que for utilizar. E nós sabemos que existem as frutas que apresentam sabor ácido, né, devido à presença dessa substância. Mas ter o máximo de cuidado aí para não desestabilizar a quantidade de ingredientes utilizados. Aqui estão as etapas principais, né, da fabricação de geleia de frutas. Isso vale para qualquer tipo de geleia de frutas, tá? Tem a etapa de recepção da matéria-prima, onde são feitas aí as avaliações, né, de qualidade, para verificar se as frutas, no caso, e os demais ingredientes estão aptos ou não a serem utilizados. Tem a seleção, que é onde se separa as frutas de melhor qualidade das frutas de má qualidade. Logo após as de boa qualidade passa pela higienização, para a remoção das sujidades e a remoção dos micro-organismos que possam estar presentes. Tem a etapa de desintegração, que é a separação das partes comestíveis das partes não comestíveis. Aqui a fruta será descascada, retirada as sementes, os caroços e cortada em pedaços para facilitar aí na homogeneização dos ingredientes. Temos o despolpamento, né, que aí já no caso aqui já entra a questão de utilização da polpa, ou da polpa em si, ou da fruta passada aí a um equipamento triturador. E aí vai ficar somente a parte da polpa, que é a parte comestível. Nessa parte comestível é adicionado os demais ingredientes, começando primeiramente com a sacarose, que é o açúcar. E aí começa o processo de concentração. Essa mistura aqui de polpa ou fruta e açúcar será levado para o fogo. E aí começa o processo de concentração. Quando chega a um determinado ponto, é adicionado os demais ingredientes, pectina e ácido, que vão estabelecer aí o produto final a ser elaborado.
continua-se o aquecimento por menos tempo do que da primeira vez, até que a geleia adquira o ponto ideal. Feito isso, ela é envasada ainda na sua forma líquida, e quando ela começar o processo de resfriamento, ela vai ganhando corpo e ficando na consistência adequada dentro da própria embalagem. Feito isso, coloca-se um rótulo com todas as informações referentes ao produto e é feito o armazenamento no local adequado para evitar as contaminações e a diminuição da qualidade do produto. E aqui são as características de uma boa geleia. Quando elaborada de maneira adequada, ela deve ser apresentada transparente, brilhante, sem sedimentos, ou seja, sem nenhum tipo de sujidade, seja externa ou dos próprios ingredientes. Ter a cor e sabor da fruta de que foi feito, como já foi comentado anteriormente, né? As características sensoriais da geleia é característica principalmente da fruta a ser utilizada. Quando despejado sobre um prato, conserva o formato da vasilha em que foi guardada. Aqui caracteriza o ponto, né, da geleia, quando ela adquire a forma do recipiente a qual foi envasada. Treme quando se mexe com ela, né, mas sem desmanchar, ela fica na consistência mesmo firme. E fácil de ser cortada, conservando a sua forma. Ela fica muito parecida, por exemplo, com um pudim, né? Bem firme, mas de fácil corte e utilização aí nas mais diversas alimentações. E os principais defeitos, que devido aí à presença, à adição de ingredientes em quantidades excessivas ou em menores quantidades do que as recomendadas, o processo de conservação, o processo de fabricação, as próprias frutas que foram utilizadas podem causar aí os mais diversos defeitos nesse produto, como a cinérese, que é quando além dos ácidos presentes nas frutas, ainda se adiciona ácido na fabricação do produto, e aí fica com essa característica aqui, ó, como se a geleia tivesse várias camadas, né? E não é interessante que fique totalmente uniforme. O gel fraco, devido à adição de pectina em pequena quantidade, ou o tipo de pectina que não foi a das mais adequadas. Cristalização, quando aquece demais, devido à presença aí do açúcar, provocando aí a formação de cristais. E mofo e fermentações, quando a concentração de açúcar utilizada não foi suficiente para evitar, né, para diminuir a umidade do produto e, consequentemente, a contaminação por micro-organismos, principalmente aí dos fungos. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.